Olá meninos, bom dia! Hoje nós estamos preparados para mais uma lição de escola dominical. Eu espero que vocês estejam bem dispostos, que as férias tenham corrido bem neste mês de agosto. Amanhã será o último dia do mês de agosto, mas hoje a Sara trouxe-vos mais uma lição da escola dominical. Nos primeiros 15 dias a Sara teve de férias. Na segunda quinzena do mês de agosto estive a trabalhar e ainda vou estar mais umas semanas e depois entrarei novamente de férias, mas eu hoje lembrei-me de vocês e quis partilhar convosco uma história acerca do encontro. E vocês sabem, na Bíblia existiram muitos encontros com Jesus. Muitas pessoas se encontraram com Jesus e muitas levaram a Jesus os seus problemas, as suas dificuldades, por motivos de saúde, outras por doenças, outras por dificuldades que tinham no seu coração, medos, tristezas. E nós sabemos que Jesus, Ele cura, Ele remove a tristeza e dá-nos a sua vida, a sua salvação. Então, eu hoje vou falar com vocês acerca de um homem que era pequenino. Assim, vocês lembram-se assim de alguém da Bíblia que já ouviram falar que era pequenino e que depois subiu a uma árvore? Estão-se a lembrar assim de alguém? Tan, 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 tan. Começa pela letra Z. E esta história ela está no Novo Testamento, no livro de Lucas e no capítulo 19. Se vocês quiserem me acompanhar, podem ir buscar as vossas Bíblias. Eu aguardo um pouco. Então, Lucas é o terceiro livro da Bíblia, Mateus, Marcos, o Lucas. E então, no livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 10. 10 versículos. Vamos então, eu vou aguardar que vocês vão buscar as vossas Bíblias. E vamos então começar a ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu encontrou-se com Jesus. Ele tinha um desejo. Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali naquele lugar, na cidade de Jericó. E então, o trabalho de Zaqueu era cobrar os impostos. Ou seja, as pessoas iam ter com Zaqueu para pagar os seus impostos. E sabem, naquele tempo era assim. As pessoas levavam num saquinho e colocavam num saquinho as moedas e depois entregavam a Zaqueu. E Zaqueu tinha o trabalho de contar para verificar se estava tudo correto. Mas Zaqueu não era assim tão honesto. Ele diz que ficava com o dinheiro das pessoas, em vez de entregar a quem ele deveria entregar. Ele ficava com o dinheiro das pessoas. Então ele estava a enganar as pessoas. Ele estava a cometer no seu coração o pecado. Mas quando Zaqueu soube que Jesus ia passar, ele viu uma multidão, porque quando Jesus estava, havia sempre muitas pessoas porque queriam ouvir os ensinamentos que Jesus dava.
E então Zaqueu tocava nas pessoas que eram bem mais altas que ele, mas as pessoas não deixavam Zaqueu ver Jesus. Então Zaqueu teve uma ideia e lembrou-se: olha, eu quero ver Jesus. E então Zaqueu pensou: vou subir a uma árvore. Aqui Jesus vai-me ver. E diz que naquele dia, quando Jesus parou naquele lugar, viu Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Eu hoje quero ficar em tua casa. Então, aquele dia e aquele momento tinham sido preparados para Zaqueu se encontrar com Jesus. E vocês acham que Jesus não sabia? Claro que sabia. Jesus, ele sabe tudo acerca de nós. Ele sabia este caminho que Zaqueu estava a percorrer. Ele sabia que Zaqueu era um homem pecador. Mas como Jesus nos ama e também amava a Zaqueu, ele queria restaurar a sua vida. Ele queria mudar a vida de Zaqueu. Queria que ele fosse um homem diferente, um homem que não enganasse, um homem sem pecado, e que a sua vida fosse feliz. E então então Jesus disse-lhe: Zaqueu, eu hoje quero ficar em tua casa. Uau! Zaqueu deve ter ficado tão feliz. Sentiu-se especial. Este encontro mudou para sempre a vida de Zaqueu. E olha, Jesus, ele esteve a conversar com Zaqueu há algum tempo. Talvez lhe tenha dito e contado a sua história, quem era Jesus, que ele um dia iria morrer por ele na cruz, que o amava e que ele tinha que mudar a sua vida. E olha, Zaqueu mudou realmente a sua vida. Diz que depois de conversar com Zaqueu, Jesus tentou-lhe mostrar a mudança de atitude. E então, o que é que Zaqueu disse? Zaqueu disse: Senhor, depois de eu ter ouvido tudo o que tu disseste, eu estava errado e estou arrependido. Mas agora prometo-te que irei dar aos pobres metade dos meus bens, e se realmente eu enganei, e se eu sei que enganei alguém, eu quero dar a essas pessoas quadriplicado. Ou seja, Zaqueu estava mesmo arrependido. Ele ia dar em quadriplicado tudo aquilo que ele tinha ficado para ele. Então, agora, Jesus, depois de ter ouvido Zaqueu, disse assim: hoje veio a salvação a esta casa. Então, a salvação não era só para a vida de Zaqueu. Jesus, ele queria salvar não só Zaqueu, mas também a sua família. O facto de Jesus estar na casa de Zaqueu significava também que ele queria mudar não só a vida de Zaqueu, mas também da sua família. Então, quando Jesus quer se encontrar connosco, ele tem um momento certo. E é para o nosso bem, é para o nosso bem-estar, é para nós ficarmos felizes. E quando Jesus muda uma pessoa, ele também quer mudar tudo o que está à nossa volta. A nossa família, a nossa vida, a nossa escola, o nosso trabalho, tantas coisas que Jesus quer mudar. E depois Jesus diz, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez para aqueles homens que disseram a Zaqueu, que disseram a Jesus, mas tu vais-te encontrar, vais à casa de um homem pecador, não é? Eles disseram a Jesus, os homens, ao verem que Jesus se encontrar com Zaqueu, tu vais-te encontrar com um homem que é pecador? Mas Jesus não se importou com o que eles disseram. Jesus nos ama, porque nos ama, ele quer estar connosco. E então nós também devemos tirar tempo para estarmos com Jesus, lendo a sua palavra, orando, dizendo coisas bonitas a Jesus, dizendo que o amamos, que ele é a melhor coisa que nos aconteceu, que ele é santo, que ele é puro, que estamos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Devemos agradecer também porque ele morreu na cruz por nós e lá ele derramou o seu sangue, que mais ninguém faria isso por nós. Então, o versículo que eu quero que vocês decorem esta semana encontra-se em Lucas 19, 10 e diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez
Muitos de nós às vezes vemos pessoas que já pensamos que estão perdidas, que já não valem nada, mas Jesus, Ele quer salvar essas pessoas. Então, nós hoje podemos orar por todas as pessoas que estão perdidas, por todas as pessoas que ainda não se encontraram com este Jesus como Zaqueu se encontrou. E isso mudou a vida dele. E Jesus também quer mudar a vida dessas pessoas. Então, hoje nós vamos colocar no nosso pensamento, na nossa oração, pessoas que nós achamos que já estão perdidas. Pode ser até pessoas familiares, que nós queremos que Jesus as conheça e que Jesus as salve. Pode ser pessoas do trabalho, amigos da escola. Agora que vai começar a escola em setembro, vocês também devem começar a orar para que Deus possa salvar esses colegas, que vocês possam ser testemunhos para a vida deles. Outras coisas que vocês achavam que já estão perdidas e que Deus não tem solução, mas Jesus tem a solução. Por exemplo, cura por este vírus que tem contaminado o mundo. Nós podemos orar por cura, para que Jesus possa curar nesta hora pessoas, para que Jesus possa tocar a vida das pessoas que estão nas camas dos hospitais. Podemos orar por pessoas que estão em casa doentes, por pessoas que estão tristes. Podemos fazer tantas coisas e Jesus fará, porque Jesus faz o impossível por nós, pelas nossas vidas. E agora eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem em casa ou com a ajuda dos vossos pais. Então, a atividade, desculpem que tinha isto ao contrário, vocês vão colocar numa folha, é muito simples, as palavras que eu vou dizer devagarinho. Lucas 19, 10, 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Isto é a referência bíblica, é onde está a história bíblica que eu hoje contei. Depois vão colocar a palavra Zaqueu, depois cobrador de impostos, depois encontro especial, arrependimento, salvação. E agora vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia com estas palavras que eu vos disse. Vão construir um texto em que vão construir a história que eu contei. É isso que eu quero que vocês façam esta semana. Depois, e quem estiver interessado pode mandar o texto para o meu e-mail, que é sara.noites@gmail.com. Eu gostava de ver esses textos escritos por vocês, que eu acho que vocês têm muita imaginação. sara.noites@gmail.com. Vocês são criativos. Então, e agora vamos ler aqui alguns versículos que eu vou deixar para vocês poderem estudar durante a semana. Romanos 3:23, Salmos 139, 14 a 16, Salmos 139, 1 a 3 e Romanos 5, 12. E agora eu vou ler convosco o Salmo 139, do 1 ao 3 e depois nos versículos 14 a 16. Vamos então ler. Salmos encontra-se no Velho Testamento, a seguir a Jó. Portanto, Salmos, a seguir a Jó, 139, que fala, este livro da Bíblia fala acerca de a omnipresença e a omnipotência de Deus. Isto significa que Jesus, que Deus, que é o Pai de Jesus, Ele está em todo o lugar e Ele vê tudo, porque Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Então vamos ler do 1 ao 3. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe tendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. E depois temos do versículo 14 ao 16. E diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formadas,
quando nem uma delas havia. Nos primeiros versículos deste salmo, nós encontramos o Senhor a dizer que nos sonda. Deus nos sonda. Deus conhece o nosso caminhar. Quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos. Em todos esses momentos, Deus nos conhece e sabe como está o nosso coração, tal como Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Então, o que é que estes 3 versículos significam? Significam que Jesus conhece os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E nos versículos 14 a 16 diz que Deus ainda nos conheceu quando nos formou, porque foi Deus que formou o nosso corpo na barriga da nossa mãe. Então, como foi Ele que nos formou, Ele sabe o plano que tem para cada um de nós. E então, Jesus formou-nos no ventre da nossa mãe. Ele formou e juntou os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos tendões, tudo. E formou os órgãos do nosso corpo. É verdade. Então, por isso, nós o devemos louvar todos os dias, porque o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Então, tudo o que nós façamos no nosso corpo, devemos honrar a Deus. Podemos honrar a Deus orando, podemos orar a Deus cantando, podemos honrar a Deus de diferentes maneiras. Mas nunca nos possamos esquecer que este corpo não é nosso, foi Deus que nos formou. E agora, para concluirmos já esta história, eu acho que vocês ainda conhecem uma música que fala acerca de Zaqueu. E diz assim: Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A árvore verde ele subiu para ver o Salvador, para ver o Salvador. Passando Cristo por ali, ouviu e o chamou: Zaqueu, desce depressa, em tua casa entrarei eu, em tua casa entrarei eu. Amém. Então, que este seja um desafio para a próxima semana. Não se esqueçam, fazer a atividade e ler os versículos que a Sara disse. Vou repetir: Romanos 3, 23, Salmos 139, 1 a 3, Salmos 139, 14 a 16 e Romanos 5, 12. Já sabem que podem sempre voltar atrás com este vídeo, relembrar a história e depois para a semana haverá outra surpresa. O que eu vos vou desafiar para a semana é trazerem a Bíblia, estarem atentos, e a história bíblica que eu vou contar tem a ver com uma árvore. Portanto, o que é que eu vos desafio? Vocês podem em casa pesquisar na internet diferentes tipos de árvores. Que árvores é que vocês conhecem? Árvores de fruto, árvores de flor. Vamos pensar também no que é que as árvores fazem, como é que as raízes crescem. Olhem, vai ser uma escola dominical super divertida. Beijinhos!